Olá pessoal, eu sou Magno Borgo em mais um treinamento do Nuke. Este é o primeiro vídeo da série sobre tracking. Nesta série vou falar sobre todos os tipos de tracking, tracking pontual, tracking planar, tracking 3D, também conhecido como match moving. Nesse primeiro vídeo vou falar sobre tracking pontual, como utilizá-lo, como fazer tracking. E você vai ver que a parte de tracking então, é muito importante para agilizar diversos tipos de tarefas na composição. Nós podemos fazer estabilização de câmera, nós podemos usar o tracking para controlar uma roto e agilizar essa roto, inserir uma tela no celular, por exemplo. Enfim, são muitas as aplicações. Vamos começar com o Node Tracker. Uma das primeiras coisas que eu tenho que falar é como que a gente utiliza o tracker, porque isso confunde muito quem está começando. Tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer o tracking, localizar pontos na imagem e traquear. E no segundo momento, a gente vai aplicar os dados desse tracker que foi feito para fazer outras tarefas. Então, são dois passos separados, os quais você tem que levar em consideração, e nem sempre esses dois passos vão estar na mesma posição na árvore de composição. Então, a gente começa com o tracker ligado na imagem que você quer traquear para fazer o tracking. Então, esse é o primeiro passo. Então, para criar um tracker, você pode usar o botão aqui, Add Track, ou aqui. Você pode clicar, ele vai ativar ali o botão e você vai colocar um tracker na cena. Nessa cena aqui, vou dar play, nós podemos fazer uma estabilização e usar o tracker para também ajudar a fazer uma rotoscopia, por exemplo. Então eu vou começar traqueando aqui a cara desta menina para a gente colocar uma roto ali. Eu vou pegar aqui uma região de fácil reconhecimento para o tracker, como a região do olho. Poderia ser a orelha, aí tudo faz. O tracker pontual funciona da seguinte maneira. Nós temos a região que ele vai buscar, ou seja, os pixels que estão dentro desse quadrado menor, é o que vai ser buscado de um frame para o outro. E nós temos a região de busca, que é essa área maior, que vai determinar no próximo frame a área que ele vai procurar essa região interna. Ou seja, então a área de busca tem que ser tão grande quanto for o movimento de um frame para o outro. Então, por exemplo, se eu avançar para o próximo frame, veja que a área do olho tem que estar dentro dessa região de busca. Tá? Se a região de busca for muito pequena, ele não vai conseguir localizar. Então, eu vou fazer um teste com essa região daqui. Eu vou traquear o próximo frame pressionando esse botão aqui, ó, Track Next. Você veja que ele nem se mexeu. Nem se mexeu porque a área de busca está muito pequena. Então, vou aumentar a área de busca. E agora veja que ele se mexeu. Ou seja, ele tem que conseguir encontrar essa área inteira aqui dentro dessa área de busca. Quando você cria um tracker, tá, ele vai aparecer aqui, vai ter o nome e vai ter algumas propriedades. Track X, Track Y, são na verdade a posição dele aqui dentro do frame, que é determinada por essa posição aqui, ó. Veja que quando eu estou mexendo aqui o tracker, ele está modificando. Esse centro aqui do tracker é muito importante e você usa ele para movimentá-lo. Cuidado se você deixar aqui esse botão clicado, porque cada vez que você clicar na tela, ele vai criar um novo tracker. Então, às vezes é bom desclicá-lo ali, para que você não crie trackers sem querer. Então, vou deletar esses trackers aqui, ó, selecionei. Então, como uma experiência, vamos traquear isso aqui até o final do timeline. Vou vir aqui para o primeiro frame. Nós temos então aqui as opções de traquear um frame até o final do timeline ou um range. Então o range ele vai permitir você colocar aqui qual frame começa e qual frame termina. Vou fazer até o fim do timeline pressionando aqui, Track to End. Veja que ele é bem rápido, né? E quando ele está traqueando, vou voltar atrás aqui e fazer novamente. Quando ele está traqueando, você vê que ele só atualiza a área dentro da área de busca. Você pode ficar de olho aqui, ó, dentro desta janela, que dá um zoom, inclusive você pode aumentá-la se você quiser, e ver se realmente o tracker está ficando na posição correta. Então veja que ele começou aqui, ó, no meio do olho, começou a se deslocar, se perdeu um pouco, a partir daqui ele foi indo consistentemente. Então você tem que observar essa região e ver se realmente o tracker está ficando na posição correta. Claro que aqui, como eu fiz uma área de busca pegando um pouco do fundo, isso pode confundir um pouco,
Então talvez o ideal seria eu diminuir um pouco a área de busca. Então você clica no canto ali da área e pega uma área mais específica, por exemplo. Então vou refazer o tracker. Você pode refazer a qualquer momento, basta ir na posição que você quer e clicar então, traquear para frente ou para trás, dependendo da situação. Se você começar, por exemplo, desse ponto timeline, o que estava antes vai ser mantido e o que está depois vai ser substituído. Então vou no começo do timeline, com essa nova área de busca, pressiono play. O track to end. Então veja que aqui agora ele se manteve melhor, ó, naquela região do olho, né, centralizado. Então tem um resultado bem mais consistente. Então essa região da face aqui é super fácil de traquear, não tem muito segredo. Vamos pegar um exemplo um pouco mais difícil para ver outros settings do tracker. Eu tenho a mão aqui. A área da mão é um pouco mais complicada porque ela passa, por exemplo, atrás da ponte, né, ela muda bastante de textura, rotaciona. Então vamos ver como é que o tracker se comporta aqui, traqueando a mão. Você pode criar um tracker pressionando Command Option ou Ctrl Alt. Veja que o botão fica vermelho quando pressiona essas duas teclas ali, estou pressionando. E aí você cria um tracker. Vou posicioná-lo aqui na mão, tentar pegar a textura baseado mais ou menos no meio da mão aqui, né, nessa região. Se você precisar de uma precisão maior, você não precisa dar zoom aqui, né? Você pode vir, clicar aqui e arrastar com o botão esquerdo, o que ajuda bastante na hora de posicionar, e você seta o tamanho dessa janela aqui, conforme seja necessário. Você pode também dar um zoom adicional pressionando Shift, clicando e arrastando. Então você tem bastante área aqui para fazer os ajustes com uma certa precisão que, né, você não precisa movimentar o viewer. Vou deixar assim. Agora eu vou experimentar traquear a mão ali, usando a área de busca. Vamos dar play. Veja que ele parou automaticamente, porque ele começou a se perder. Observe também que o nosso vai traquear o que estiver selecionado aqui. Então no momento somente o track 2 está selecionado, somente ele vai funcionar. Se eu selecionar o track 1 e o track 2, ele vai começar a refazer os dois. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Veja que o track 2 parou e o track 1 fez até o final novamente, refez o tracker. Então, se você quiser, você pode fazer vários trackers de uma vez só. Os que derem problema, ele vai parar automaticamente. E os que não derem problema, ele continua até o final, né, até ele conseguir. Bom, então, track 2, a mão. Vamos observar como é que o que está acontecendo. Veja que o tracker praticamente não está se movendo, o que indica para a gente que a área de busca está muito pequena. Então, vou aumentar a área de busca. Vou tentar fazer o tracker em um frame apenas, para ver como é que ele se comporta. Bom, agora ele conseguiu achar, né, no próximo frame a mão, então vou mandar ele fazer até o final e ver o que acontece. O que aconteceu aqui é que ele foi buscando a mão, você pode ver que ele está indo bem até, apesar da mão girar, né, observando a janela. Porém, obviamente, quando ela chega aqui nessa região, começa a acontecer uma oclusão da mão, por causa desse elemento na frente. Aí ele se perde, né, e ele fica aqui parado até que esse elemento, né, ele acaba considerando essa nova região aqui como uma nova área de busca. Então vou mostrar aqui um elemento que ajuda a gente a identificar problemas no tracking, que é este ícone que chama-se Show Error on Track. Então vou ativá-lo. Você pode ver aqui que, enquanto ele está verde, é uma boa indicação de que esse elemento aqui, esse conjunto de pixels, está mais ou menos próximo do original, do keyframe. Tá? O keyframe aqui é esse frame que aparece, ou seja, aqui nesse caso é o primeiro frame, tá? Que a gente marcou ali, que a gente colocou a região de busca, então o frame 377. O que ele faz? Ele busca essa imagem nos outros frames. Então, quando ele começa a ver que a imagem está ficando diferente daquele frame, ele começa a mudar a cor aqui, ó. Certo? Então aqui ele está indicando vermelho, laranjado, quer dizer que o tracking está ficando ruim. E aí ele toma uma decisão do que fazer quando o tracker está ruim. Tá? E essa decisão é feita aqui, ó, nesse menu. Então, se o erro que ele encontrou, ou seja, a diferença, podemos pensar assim, for maior que esse valor, ele tenta pegar uma nova área de busca, ou seja, ele atualiza aquela região e tenta buscar aquela nova região.
Então temos algumas opções aqui, ó, para ele atualizar a região, ou seja, ele vai usar somente o primeiro frame, ele vai procurar a cada frame uma nova área de busca, ou seja, ele vai atualizar a área de busca. A cada tantos frames ele atualiza a área de busca, isso é interessante se tem um elemento que muda muito. Se o erro estiver acima é o padrão, se o erro estiver abaixo de um valor, ou customizado, aí é você que controla. Então quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem algumas opções. Uma é você criar um offset. Então offset é usar uma outra área de busca enquanto essa área aqui está escondida. Então eu vou, por exemplo, aqui no frame 389, eu vou marcar um keyframe aqui. Veja que agora eu tenho 2 keyframes, atualizei a área e vou traquear o próximo. Ok. Bom, aqui ele já começa a se perder, né? Então aqui no frame anterior seria interessante eu achar uma outra área para ele utilizar. Para eu setar um offset, você tem que pegar e segurar a tecla Command ou Control e arrastar ao centro. Então veja que ele está criando essa linha amarela. Eu vou pegar, por exemplo, essa área do braço aqui como um substituto para aquela área da mão, enquanto ele está escondido. Então você tem que segurar o Ctrl, né? Você tem um novo keyframe aqui, Offset, e agora eu vou fazer no tracking. Então, olha lá, ele está seguindo uma região que não está escondida. E assim que ela voltar ali, aí você pega para a minha posição, segurando o Ctrl. Então, a gente pode comparar, ó, clicando aqui nos frames, ele vai para o frame aqui no timeline. Posso ver se eu coloquei ele na mesma posição ou não. Ó. Talvez um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita. E aqui, então, eu vou continuar o tracking agora, usando essa região. Vou fazer um frame só para ver se ele continua. E a partir daqui, ele vai até o final. Então, vamos ver o resultado aqui disso. Né? Dá para ficar de olho aqui na janela e arrastando. Claro que aqui quando muda fica um pouco difícil de você acompanhar, mas você consegue ver que o movimento faz sentido, né? Se você observar a linha aqui, você consegue ver que faz sentido o movimento. Você pode ver então até pela posição dos keyframes se está ok. E aqui você vê então, aqui no final, começa a ficar amarela a linha. Às vezes vai ficar amarelo ou vermelho, depende da diferença entre o frame que ele começou a traquear, ou seja, esse 394, que era esse aqui, que ainda tinha um pedaço verde ali, né? Até o final. Quer dizer que esses frames no final estão diferentes dessa posição aqui. Quando isso acontece, não quer dizer que está errado. Às vezes vai aparecer frames vermelhos ali e está certo. Só quer dizer que está um pouco diferente do que foi feito no keyframe, tá? Então você não precisa ficar preocupado em deixar tudo verde. Você tem que observar o contexto da cena. Mas aqui, por exemplo, seria interessante eu fazer um outro keyframe, digamos, aqui nessa posição. Basta eu clicar e arrastar aqui, ele já vai criar um novo keyframe. E fazer o tracking para frente. Então, ó, ficou bem consistente, bem centralizado. E aqui, claro, caso você precise, você pode fazer ajustes manuais. Digamos que você acha que aqui ficou um pouco errado. Você pode vir aqui e fazer alguns ajustes manuais, caso você ache necessário. Então basta mexer aqui, ele vai criar um keyframe automaticamente. Então, para fazer o offset, segura o Ctrl ou Command, clica no centro do tracker e arrasta. Então essa seria uma opção. Você pode renomear os trackers se quiser. Então, cabeça, esse aqui é mão 01. Quero mostrar aqui para vocês um método diferente de tracking, que é fazendo através de keyframes, que é um método alternativo ao esse do tracking automático. Usa esses comandos do Node Tracker aqui, esses primeiros aqui. Então eu vou criar um novo tracker para mão, pressionar Command Option e colocá-lo ali. Agora, esse método de keyframe funciona um pouco diferente. Você seta alguns keyframes para ele e entre esses keyframes ele vai procurar para você. Isso aí é um método interessante para quando você tem áreas que se movem de forma bem imprevisível, tá? Assim você ajuda ele um pouco a achar os piores pontos e ele faz um trabalho até que relativamente legal. Então veja como funciona. Seta o keyframe, avança alguns frames, você pode clicar aqui no centro do keyframe, né, e arrastar. Não se preocupe com esse caminho entre um e outro. Você pode navegar entre os keyframes pressionando Option e seta para a esquerda para a direita para ver se
posição está ficando boa mesmo. Ó. Tá? Qualquer coisa você faz um ajuste. Avança mais alguns frames, fazer um aqui. Você pode arrastar pela janela também, se quiser. Verifica como é que está ali o posicionamento. Então aqui eu vou dar mais um keyframe para ele nessa posição. Vamos comparar um e outro. É importante que a região que ele está ali no centro seja a mesma. Vou tentar com esses 4 keyframes. Então eu tenho todos esses 4 aqui. O tracking de keyframes é feito usando esse botão aqui, ó. Key Track All. Então eu clico e ele vai fazer então o tracker baseado nesses pontos ali. Veja que interessante que ele conseguiu, inclusive, manter aqui quando passa atrás. Vamos ver como é que ele está se comportando. Eu acho que a área aqui está um pouco pequena. Vou aumentar um pouco a área de busca. Veja que quando eu faço qualquer mudança aqui, ele automaticamente ele já tenta fazer a atualização da área, que é bem interessante. Vamos para esse keyframe aqui. Então aqui está um pouco fora, ele está legal. Aqui ele vem um pouco fora. Vou tentar colocar mais um keyframe aqui logo depois que a mão sai de trás daquela área. Então aqui é o frame 396. Eu vou colocar ali mais um keyframe. Você veja que ele já reconstrói automaticamente no momento em que você solta. Tá? Esse é um parâmetro que você pode controlar e desativar se estiver te incomodando um pouco, que está aqui nesses botões. Então, Retract on Move, toda vez que você mover ali, ele tenta ajustar, e daí ele ajusta entre aqueles 2 pontos, tá? Ele não vai refazer o track inteiro. Ele reajusta apenas entre os keyframes anterior e posterior àquele que você está mexendo. Então, temos esse botão, temos esse outro aqui, que ele vai criar um key quando você mover, ou seja, toda vez que você mover aqui ele vai criar um keyframe. Às vezes você quer isso, às vezes não. Esse último botão aqui vai deletar os keyframes do usuário caso você use tracking automático. Então o exemplo é o seguinte. Você pode misturar, né, os 2 tipos de tracking. Tracking por keyframes e o tracking automático, são esses aqui. Então, por exemplo, ele fez só até o 400 porque eu só fiz um keyframe aqui no 400. E como não tem um keyframe no final, ele não criou essa área aqui para mim. Então, digamos que eu venho aqui no 405, seto um keyframe. Tá? Veja, eu setei errado, de propósito, só para demonstrar como é que funciona esse botão aqui. Se eu venho aqui no 400 e uso o track, fazer o track até o final, como esse botão está clicado, ele vai deletar esse keyframe, porque ele faz automático. Então veja que ele foi fazendo automático e deletou esse keyframe. Então é para isso que serve esse botão aqui. Então você pode misturar os 2 métodos e usar o que for mais adequado para cada momento do teu track. Eventualmente aqui eu vou ter que fazer correções, dá para ver os keyframes vermelhos, né? Aqui acontecendo. Então, nessa região principalmente, né, que ele entra atrás, vai ser bem difícil eu conseguir consertar isso aqui usando esse método, porque ele começa a se perder ali naquela região. Então, o que você pode fazer aqui é aproveitar esse movimento que já tem, tá? E setar o último keyframe e também o próximo, ó, foi sem querer aqui. E aqui, essa região problemática, eu posso deletar esses keyframes. Tá? Esses keyframes não, essa animação, tá? Porque não tem keyframe aqui entre um e outro. Os keyframes estão aqui, ó, 391, 395. Mas eu tenho uma animação aqui entre esses 2 pontos que está errada, né, porque ele se perdeu. Eu posso deletar essa animação aqui no Dope Sheet. Tá? Então, com o Node Tracker aberto, eu venho aqui no Dope Sheet, seleciono os frames, pressiono F para dar um zoom e localizo aqui os frames que estão com problema. Então, veja, 391 está ok, 392, 393, 394. Depois disso já está ok. Então são 3 keyframes aqui, ó, que eu posso deletar. Veja que eu estou com o track selecionado, ele está mostrando aqui os elementos apenas daquele tracker, né? Cada tracker que eu seleciono ele muda aqui o número.
seja, se eu tiver os 3 trackers selecionados, ele tem aqui ó, 1, 2 e 3. Está na lista aqui ó, 1, 2, 3, né? Então você só tem que tomar cuidado para que esse tracker esteja selecionado na hora que você for deletar. Então aqui são esses 3 keyframes. Você pode deletar esses elementos aqui. Você vê que a animação agora ó, vai ser interpolada entre os 2 keyframes e até você não vai ter problema. Aqui eu vou fazer uma correção porque ele está se perdendo. Então eu consegui resolver aqui ó, usando o método de keyframe. Uma forma de a gente avaliar a qualidade de um tracker, né, além de utilizar aqui o erro, você pode visualizar a centralização de um tracker. Então, quando você clica nesse botão e você dá play no timeline, ele vai centralizar aquele tracker na tela e a imagem vai se mexer em volta, né? Então você pode ficar de olho num ponto só na tela e visualizar o que está acontecendo, né? Se eu desligar, ele passa ao movimento normal. Vamos aproveitar que eu estou falando aqui desses botões, vamos falar de todos então. Essa última janela corresponde ao como que o tracker vai se comportar. Se ele vai mostrar apenas o que está acontecendo dentro da janela ou se ele vai mostrar todo o frame, né? Às vezes é interessante você mostrar todo o frame. Então ó, eu vou criar um novo tracker aqui para essa região. Deixar ele bem pequeno aqui. Vou fazer o tracker para trás. Como não está marcado, quando eu traquei, ó, ele só atualiza o que está ali dentro. Agora, se eu vier aqui e marcar essa janela, ele vai desenhar todo o frame, ou seja, fica mais lento, porque ele está atualizando o frame todo para você ver o movimento no frame. É uma questão de gosto, né? E aí você escolhe, então, qual que você prefere. Aí a gente temos opções aqui para deletar dados de tracking, ou seja, numa posição aqui do timeline. Eu posso deletar até o começo, ó, limpar o que foi feito. Posso deletar até o final, usando esse botão. Eu posso aqui deletar tudo, ou seja, ele limpa aquele tracker. E tem a opção também, se você marcar esse botão aqui, ó, ele vai deletar keyframes criados pelo usuário. Ou seja, para esse tracker, por exemplo, vou criar alguns keyframes aqui, ó, 400, certo? Então, se eu estou aqui no 394, que é nesse 393 que é o primeiro, e mandar deletar tudo que tem para frente com esse botão ligado, ele vai deletar inclusive os keyframes que você criou. Então nem sempre isso é o que você quer. Vou voltar atrás, ou seja, aí você tem essa opção. Tem a opção de eliminar o offset, ou seja, aqui nesse tracker da mão que eu fiz com offset, ó, depois que ela passa para cá, aqui eu movi o offset de volta pressionando Ctrl, pode ver que ele não está bem na mesma posição. Eu posso deletar aqui ó, o offset nesse frame, né? No outro frame ele continua. Então é uma opção rápida para você voltar o offset para o lugar correto. E o último botão ele vai reiniciar a caixa de busca. Ele vai colocar a caixa de busca no padrão. Ou seja, ele muda a caixa de busca para o tamanho padrão do Nuke. Às vezes é interessante você, sei lá, movimentou tanto isso aqui, que vale a pena você mudar a caixa de busca para o padrão. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar como aplicar esse tracking em alguns elementos. Tá? Então, como eu disse, o tracker é baseado em duas partes. Primeiro você traqueia e depois você utiliza. Tá? Então, por exemplo, se eu desenhar uma roto aqui, vou criar aqui apenas um shape simples. Existem várias maneiras de aplicar um tracker no Nuke. Eu vou mostrar algumas aqui, mas vai ter um próximo vídeo dedicado a isso. Tá? Então, uma maneira é você retirar o tracker dali, aí você liga no elemento que você quer aplicar a informação de tracker, ou seja, nessa roto, eu vou aplicar esse tracker. Aí você vai ativar aqui quais propriedades você quer usar do tracker, ou seja, translação, rotação, escala de qual elemento. Eu posso ter uma lista infinita de trackers aqui, porém somente vai funcionar o que tiver habilitado aqui. Então digamos que eu habilito translação para esse tracker. E na parte de transform, eu escolho o que eu quero fazer com essa translação. No caso, eu vou fazer um match move, ou seja, ele vai criar uma animação aqui para mim de translação, e a partir de agora, então, aquele elemento de rotoscopia vai estar sendo animado. É importante que eu diga aqui para o transform qual que é o frame de referência, ou seja, se ela já está naquele frame, é melhor que eu use aquela referência. Então, 399 é o frame de referência para essa rotoscopia. Então agora ele vai movimentar ó, aquela roto baseado
naquele movimento ali que já tinha. Depois eu poderia colocar isso aqui por cima, vou colocar aqui por cima só para exemplificar. Então está ali aplicado o movimento de transação baseado nesse frame. Outra opção seria fazer uma estabilização. Então eu posso criar uma cópia aqui do tracker, por exemplo. Vou escolher o elemento que eu quero estabilizar na tela. Pode ser, por exemplo, a mão, que eu fiz com esse tracker aqui. Então, eu vou usar na mão translação, ok? Posso usar, para usar translação e rotação, eu tenho que usar mais de um tracker, certo? Se eu quisesse usar a rotação aqui da mão e a cabeça, eu teria que marcar os dois, por exemplo. Vou fazer esse experimento. Eu vou estabilizar a imagem a partir da translação da mão e a rotação da cabeça em relação ao tracker da mão. Veja que esse elemento aqui, E, não precisa estar marcado. O que precisa estar marcado são os elementos aqui nos outros trackers. Se você habilitar várias translações aqui, o que ele vai fazer é a média de todas essas translações. Então nem sempre é isso que você quer. Então você marca a translação do ponto que você está querendo usar para estabilização. Então no caso aqui, por exemplo, a mão. Vou no Transform, vou mudar aqui para Stabilize, tá? E vou colocar como frame de referência o primeiro, 377. Então quando eu vier aqui para o primeiro frame, no Timeline, veja que a imagem ela está na posição normal, porque é esse frame que eu escolhi para começar a estabilização, ou seja, aqui está normal. E à medida que eu for andando, ele vai estabilizando a imagem, tá? A partir daqueles elementos. Você pode desligar os overlays aqui pressionando o Q no Nuke 9. Tá? Antes o atalho era O, mas no Nuke 9 mudou para Q. Então, vou dar play aqui e vamos ver como é que ficou essa imagem estabilizada a partir da mão. Então veja que a mão fica sempre naquela mesma posição relativa no canto da tela. Você pode então desabilitar a rotação. Se só tiver uma rotação ligada, vai praticamente dizer que não tem rotação. Você pode escolher então outros elementos. Aqui eu estou estabilizando pela cabeça. O que ele vai fazer aqui é criar uma animação de transformação, rotação, escala, dependendo do caso, e o centro. Você pode usar esse nó diretamente aqui na árvore de composição, ou, se você quiser, você pode criar um outro nó de transform e copiar esses dados aqui de um para o outro, né, copiando a animação. Existem várias maneiras de fazer isso vai ser abordado no próximo vídeo. Então era isso que eu queria mostrar hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de curtir, me ajudar a divulgar e, se possível, fazer uma contribuição lá no Patreon. Eu tenho um canal novo agora no Vimeo, com venda de vídeos de diversos temas. Então, deem uma conferida. Um abraço e até o próximo tutorial.